Muito boa tarde, domingo, dia 4 de julho, à altura falámos um bocadinho de mercado e temos muitos assuntos para falar neste domingo. Vamos começar com o Futebol Clube do Porto, algumas informações que saíram hoje na imprensa nacional e algumas coisas também já avançadas pelo 00. Primeiro, Tomás Esteves vai ser reintegrado no grupo de trabalho de Sérgio Conceição na segunda-feira, ou seja, amanhã, isto porque o jogador estava a ser negociado com o Vitória de Guimarães e estava a ser negociado na situação de André Almeida, o médio que se evidenciou na temporada passada na equipa minhota. Segundo o Jornal do Jogo, está a caminho do Futebol Clube do Porto, isto apesar de Tomás Esteves não ter rejeitado ser incluído no negócio. Ainda assim, segundo a mesma publicação, o jogador vai mesmo rumar ao Futebol Clube do Porto. Falamos de um médio de 21 anos, um médio criativo que deu nas vistas então na temporada passada. Só abrir aqui os números de André Almeida, 32 jogos na temporada passada, ele já tinha feito parte do plantel da equipa minhota na temporada 19-20, mas foi no ano passado que se assumiu como uma figura importante e, segundo o Jornal do Jogo, vai mesmo rumar ao Futebol Clube do Porto, sendo que não há a inclusão de Tomás Esteves, mas há outros jogadores que podem ser incluídos no negócio para baixar o valor e até para evitar que o Futebol Clube do Porto gaste algum dinheiro, até porque o André Almeida vai entrar no último ano de contrato e, portanto, o Futebol Clube do Porto tem aqui uma possibilidade de conseguir este jogador a um baixo custo ou mesmo a nenhum custo, incluindo aqui alguns jogadores. E André Almeida está a caminho, tal como Bruno Costa. Segundo a imprensa nacional, nomeadamente o jornal A Bola, Bruno Costa do Passos Ferreira vai mesmo regressar ao Futebol Clube do Porto e está apenas aqui alguns formalismos a atrasar a chegada do médio do Futebol Clube do Porto. Ora, Bruno Costa fez toda a formação no Futebol Clube do Porto, saiu em 2020 para rumar ao Portimonense, em 2020-2021 esteve no Passos Ferreira, já tinha estado também na segunda metade da temporada anterior. No Passos, no ano passado, fez realmente se calhar a sua melhor época com 33 partidas, aliás ele esteve apenas na época passada no Passos de Ferreira, e vai rumar ao Futebol Clube do Porto, isto porque os Dragões têm já tudo acertado com o Portimonense, que tem parte dos direitos económicos do médio internacional português sub-21. Saltando agora para o Benfica, mais um episódio da novela João Mário. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora, e segundo a generalidade da imprensa nacional, João Mário já está fechado no Benfica. Os encarnados vão pagar o valor que o Inter quer, ali a rondar os 7,5 milhões de euros. E o próprio João Mário, segundo o jornal A Bola, está de cabeça tranquila, de consciência tranquila, depois de não ter conseguido chegar a acordo com o Sporting, ou aliás, depois de o Sporting não ter esticado a corda para o ter, o jogador assume que não está a atrair a equipa onde se formou e vai rumar ao Benfica. O jornal O Jogo escreve mesmo que os encarnados já deram as negociações como encerradas e João Mário vai integrar o estágio no Algarve do Benfica, portanto uma contratação extremamente interessante para os encarnados, que contratam um internacional português que brilhou com Jorge Jesus no Sporting, depois saiu para o Inter, não se conseguiu afirmar e no ano passado relançou a carreira ao serviço dos Leões, sendo importantíssimo na conquista do campeonato por parte da equipa de Ruben Amorim, e agora vai rumar ao Benfica. Quem não vai rumar ao Benfica é Steven Nzonzi, o médio internacional francês, rejeitou a proposta de 3 anos de contrato para rumar ao Benfica. Eram 2 anos mais um de opção, e o jogador que estava livre depois de ter sido dispensado pela Roma preferiu não rumar ao Benfica. Segundo a Gazeta dello Sport, o jogador não ficou convencido com o contrato,
especialmente porque seria uma redução salarial extremamente importante. Ele ganha cerca de 3,2 milhões de euros na Roma e no Benfica não iria ganhar nem perto disso e, portanto, preferiu não rumar aos encarnados. Steven Nzonzi não é reforço do Benfica. Quem também já não é jogador do Benfica é Franco Cervi. Segundo o jornal Record, o Benfica recebeu 4,5 milhões de euros do Celta de Vigo e o valor pode chegar aos 7,5. Naturalmente, os tais bónus, os jogos e as prestações da própria equipa, e portanto o Benfica, que pagou na altura, quando contratou o Cervi, cerca de 5,6 milhões de euros, para já perde, mas poderá até fazer algum lucro por um jogador que já não contava na época passada para o Jorge Jesus. Jogou na altura que houve o surto de Covid no Benfica e agora vai mesmo sair dos encarnados. Ora bem, no Sporting temos de falar de Ruben Vinagres, porque é avançado que o jogador vai mesmo ser reforço do Sporting. Empréstimo com uma opção de compra obrigatória fazem com que o lateral esquerdo, que no ano passado esteve no Famalicão, seja mesmo o segundo reforço da equipa de Ruben Amorim, depois de Ricardo Esgaio. O jornal A Bola garante que está praticamente tudo fechado. O Sporting fica com o jogador emprestado e depois terá de pagar uma cláusula obrigatória a rondar os 8 milhões de euros por Ruben Vinagre, que no ano passado, na segunda metade da época passada, depois de ter estado no Olympiacos, faz 20 jogos no Famalicão, 20 jogos de boa qualidade, e então o Sporting acaba por contratar o jogador para ser, vamos ver se concorrência de Nuno Mendes ou para ser mesmo o herdeiro de Nuno Mendes como defesa esquerda. Agora, nos restantes clubes do futebol português, vamos falar do Belenenses, que assim de repente perde 2 jogadores, nomeadamente o Ruben Lima, que assinou pelo Famalicão, depois de 2 anos ao serviço da Belenenses Chade. O jogador de 31 anos salta para o Famalicão, para um clube que contratou ainda recentemente o Bruno Alves, e portanto pode estar aqui uma dupla de central, ou aliás mais um jogador para a defesa do Famalicão. Ruben Lima, defesa esquerdo, vai ocupar, por exemplo, o lugar que foi deixado por Ruben Vinagre, portanto Ruben por Ruben no fundo, e portanto mais um reforço para Belenenses Chade. 3 épocas para este defesa esquerdo, e a Belenenses Chade que já perdeu então o Ruben Lima, e em princípio, segundo o jornal A Bola, vai perder também o Gonçalo Silva, o defesa central e capitão da equipa. Esteve 6 anos na Belenenses Chade, não vai continuar na equipa de Petit e vai rumar ao futebol polaco, um clube do primeiro escalão. Falamos do Radomiak Radom, onde estão, por exemplo, Luís Machado e Felipe Nascimento. O Gonçalo Silva tinha uma proposta para renovar, mas optou por não ficar e rumar ao futebol estrangeiro. No Vizela, 2 informações. Primeiro, Hassan Ousmane renovou até 2025, um jovem avançado que deu nas vistas nos escalões jovens da equipa de Vizela. Renova com o clube. Ele tem apenas 19 anos, no ano passado esteve no Pedras Salgadas e é o que um jogador ele ainda não se estreou, mas é um jogador em quem a estrutura do Vizela acredita bastante. E depois dizer também que Alex Mendes é reforço do Vizela a título definitivo, e falamos de um jogador que se evidenciou no Mundial de Sub-20. O 0-0 até o considerou um dos 18 jogadores em foco naquela competição. É um jogador que é internacional jovem pelos Estados Unidos, apesar de ter também a dupla nacionalidade mexicana. É um jogador que é um criativo, um médio criativo, e reforça assim com 20 anos o futebol do Vizela. Ele que já tinha estado no Ajax e portanto é um jogador que já tem alguma experiência aí acabou por não se estrear na equipa principal do Ajax, mas fez bastantes jogos na equipa B, já tinha estado também no Friburgo da Alemanha, portanto é um reforço interessante de ver o que é que este jogador pode valer na equipa do Vizela, recém-promovida à Liga NOS. Depois de dizer que lá por fora 2 situações. Primeiro, o Crystal Palace anunciou Patrick Vieira como novo treinador, 3 temporadas, é o sucessor de Roy Hodgson, sendo que é a terceira experiência de Patrick Vieira como treinador principal. Já tinha estado no New York City e no Nice, e agora regressa à Premier League, onde é
uma das grandes referências da história do Arsenal e naturalmente também da seleção francesa. E depois, ainda por Inglaterra, dizer que o Wolverhampton tem mais um jogador português, neste caso Francisco Trincão, foi anunciado como reforço do Wolverhampton. É um negócio que é feito por empréstimo, com o Wolves a ter uma opção de compra no final da temporada. Ora, Trincão, como sabemos, rumou ao Barcelona em 2020. Na altura, o clube catalão pagou 31 milhões de euros ao Braga. Na época passada ainda fez 42 jogos, mas acabou por não convencer totalmente. Dizer também que esta situação de Trincão, segundo a imprensa espanhola, está também aqui envolvida na possível futura mudança de Adama Traoré do Wolves para o Barcelona. Portanto, aqui uma espécie de contraponto a essa contratação. O que é certo é que o Wolverhampton, agora treinado pelo Bruno Lage, vai ter mais um português. Já tem vários e agora vai ter pelo menos mais um. Está então tudo visto neste domingo, no que diz respeito a mercado. Dizer que durante a próxima semana não vamos ter o habitual vídeo no YouTube, mas estaremos nas plataformas de podcast e também no site do 00. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.